E a gente tem aí uma geração de ignorantes, que aceitam qualquer coisa, pensam qualquer coisa, dizem qualquer coisa. E a gente está jogando os grandes teóricos, as pessoas sérias, no lixo. E não é à toa que a sociedade está do jeito que está, né? Porque se criou essa ideia, óbvio que isso é influência dos espíritos maus, que não querem o progresso da humanidade, eles são muito inteligentes, eles criaram essa ideia que as pessoas têm caído nessa, né? Não, cada um tem sua verdade, cada um tem sua visão, não existe verdade, cada um tem a sua cultura, cultura não se questiona, a história é um ponto de vista, não existe fatos. Quem tenta estabelecer diferenças entre verdadeiro e falso são pessoas tirânicas, intolerantes. Se criou essa ideia. Então as pessoas acham o seguinte: tudo é uma questão de escolha. Olha, eu acho que isso existe, o fulano acha que isso não existe e os dois estão certos. Mas é impossível, né? Porque ou algo é ou algo não é, né? É questão de lógica. E as pessoas têm jogado a lógica fora. Em nome da tolerância, mas tolerância não é isso. Tolerância tem a ver com respeito ao direito da pessoa escolher aquela crença. Mas eu posso ter a minha e explicar por que eu discordo da crença do outro. Não é que eu queira mudar o outro ou agredir o outro porque ele não pensa como eu. Não, é porque eu tenho o direito de defender a ideia que eu penso e mostrar o problema nas ideias que o outro está falando. Mas a gente está discutindo as ideias. Agora, eu não estou tirando o direito do outro continuar tendo a ideia, mesmo que eu mostre aquilo que eu acho um problema na ideia do outro. Então a gente confundiu a área da discussão do verdadeiro e do falso com a área da tolerância, do respeito. Que é óbvio que a gente tem que ter tolerância e respeito. Mas tolerância e respeito não é a mesma coisa de aceitar que tudo é verdade e tudo é verdadeiro. Porque é um exemplo que a gente dá. Se a pessoa acha que tudo é verdade, tudo é verdadeiro, então eu digo que tomar água e tomar ácido sulfúrico é a mesma coisa. Aí imagina se aparecesse alguém dizendo, não, esse é seu ponto de vista, tudo é relativo, onde está a tolerância? Eu acho que beber ácido sulfúrico não tem problema. Imagina se a gente pensasse assim, não faz nenhum sentido. E a gente criou uma sociedade assim. A gente criou uma sociedade assim, em que a pessoa não argumenta, ela se faz de coitada. Então todo mundo se sente ofendido hoje, né? Sabe por que todo mundo se sente ofendido? Porque é muito mais fácil se sentir ofendido do que argumentar, do que explicar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu venho aqui e defendo uma tese, defendo uma ideia. Aí o Eric faz questionamentos sobre a ideia que eu acabei de defender. Como eu não tenho argumentos para dar, respostas boas para dar para os questionamentos do Eric, em vez de eu dizer, olha, Eric, eu sou um ignorante, eu não tenho argumentos, eu precisava estudar mais, eu estudei pouco, em vez de eu dizer isso, eu digo, que isso, Eric? Onde está o respeito? Por que você está me atacando? Onde está a tolerância? Então as pessoas adoram se sentir ofendidas e se fazer de coitadas hoje. Por quê? Porque aí ela se coloca na posição de vítima e o outro é o carrasco. Sendo que o outro, muitas vezes, está fazendo questionamentos que vai desmascarar a pessoa que está se fazendo de vítima. Então a gente tem que parar com essa coisa de todo mundo se sentir ofendido, se fazer de vítima. A gente tem que discutir ideias. Com educação, óbvio, mas a gente tem que discutir. Eu tenho que dizer, olha, isso que você falou, mas na obra tal, o Kardec diz outra coisa, tá, é diferente do que Kardec falava. Me mostre onde é que está, me explique, dê argumentação. É isso que a gente tem que
que raciocinar, a gente tem que ter eu tenho dito isso nas últimas semanas, né? A gente tem que se comportar como adulto, né? Como é que funciona? Qual é a diferença? Claro, pode ter exceções, mas vamos usar um padrão, né? Qual é a diferença do adulto para a criança? Que o adulto, o seu chefe, chega e diz assim: ó, fulano, aqui esse relatório que você me apresentou tem erros aqui, você tem que corrigir, vai lá e corrige. A criança, ela chega no supermercado, ela quer o doce e a gente diz: olha, não vai ser comprado. Você já comprou o doce, hoje não é dia de comer doce. A criança faz o quê? Deita no chão, chora, faz birra. Porque é o jeito que ela tem de tentar te convencer do doce que ela quer. Porque ela ainda é imatura. Mas a gente tem que ser adulto, né? Mas hoje a gente está vivendo. E isso não é só um problema dentro do espiritismo, tá? É um problema social em todas as áreas. Quem aqui vive no ambiente acadêmico, no ambiente político, no ambiente profissional, sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje as pessoas, a primeira coisa que elas fazem para se esconder atrás dos seus erros é se fazer de coitado. Quando elas são chamadas a atenção, quando é apontado que elas estão erradas, quando é questionado o que elas estão dizendo ou fazendo. Então a gente tem que mudar isso, porque desse jeito a gente não descobre a verdade. A verdade só descobre se a gente questiona, analisa, compara, raciocina, problematiza a questão. E Kardec fez isso o tempo inteiro. Quem lê a Revista Espírita, eu sempre digo isso para as pessoas, quem lê a Revista Espírita, Kardec publicava na íntegra a fala dos seus maiores inimigos, inclusive dizendo mentiras. Kardec publicava, porque ele não tinha medo da verdade. Ele buscava a verdade. Hoje não, hoje as pessoas escondem, se ofendem, evitam a discussão, proíbem, dizem que estão sendo atacadas, perseguidas. E aí a gente vai ver o que é o atacado, perseguido. As pessoas estão questionando ou então propondo ideias diferentes. Então a gente tem que raciocinar. Antes de passar para o Eric, a pergunta do Herbert, né? De onde nasceu o relativismo como filosofia? Desde o início da filosofia, isso vem, né? Desde do início da filosofia, se percebeu que há uma espécie, que o conhecimento produzido através da razão, da experiência, da observação, ele é sempre incompleto. A verdade última, absoluta, a gente não consegue, com a nossa razão limitada, chegar. Então, o conhecimento é uma tentativa de se aproximar da verdade. Então, quanto mais sofisticado é o conhecimento, mais criterioso é e mais seguro é que eu esteja próximo da verdade. O conhecimento é como se fosse o que a gente tem de melhor para se aproximar da verdade. Que a gente usa vários critérios para chegar nele. Mas a verdade absoluta, não existe nada que a gente não possa questionar ou duvidar. Isso a filosofia sabe desde o início. Mas o fato da gente não conseguir dominar a verdade completa não significa que a gente não possa construir conhecimento, construir teoria e usufruir e usar essa teoria. E não significa que não existam teorias melhores que as outras, mais completas, mais bem elaboradas. Veja que uma coisa é diferente da outra. Claro que existiam aqueles radicais, né, que diziam não é possível construir nenhum tipo de conhecimento. Só que, claro, por que isso não foi levado a sério, o radicalismo, né? Porque quando eu digo que não é possível construir nenhum conhecimento, isso já é um conhecimento, portanto é uma contradição, né? A maior prova de que é possível algum tipo de conhecimento é que até para dizer que o conhecimento não é possível, isso é um conhecimento. Então, no princípio das questões, das bases que formam o conhecimento, há um relativismo com relação à verdade absoluta. Só que hoje, modernamente, isso tem muito a ver com o materialismo, isso tem muito a ver com a junção do materialismo, a gente vive uma ideia de relativismo no pior sentido, que é esse relativismo que diz, olha,